Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, onde teremos a possibilidade de estudar um pouco mais essa filosofia tão maravilhosa, que é a filosofia libertadora da imagem verdadeira. A filosofia libertadora que a Seichonoe tanto apregoa, que nos ensina a elevar cada vez mais o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a nossa mente a Deus. E para nós começarmos, vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. É a oração para concretizar os desejos corretos. Essa oração consta na página 65. O meu livro é 37ª impressão e quem tiver o livro pode acompanhar a leitura. Quem não tiver pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, e acompanhe mentalmente as palavras da verdade desta oração. Vamos então? Oração para concretizar os desejos corretos. Sou filho de Deus, a vida de Deus é a minha vida, a vontade de Deus é a minha vontade. A sabedoria de Deus é a minha sabedoria. O amor de Deus é o meu amor. O trabalho concedido por Deus é o meu trabalho. Deus está presente em todo o universo. Filho de Deus é a individualidade que se chama eu, através da qual se manifesta o ser infinito que é Deus. Por isso, meu desejo é desejo de Deus, que é o ser infinito. O meu desejo aciona a força criadora de Deus onipresente no universo e será infalivelmente concretizado. A glória do ser infinito, que é Deus, manifesta-se neste mundo fenomênico, trajando a individualidade, denominada homem. Se o homem não surgisse neste mundo, Deus não poderia manifestar a sua glória, mesmo sendo dotado de força criadora infinita, e não existiria ninguém para reconhecer a sua glória. Por esta razão, o homem é uma existência indispensável para Deus, e o seu nascimento neste mundo é um acontecimento dos mais solenes e sublimes. Por isso, de agora em diante, jamais terei complexo de inferioridade. Como estou consciente da razão do nascimento do homem neste mundo, sinto a alegria de viver. O fato de estar vivo constitui motivo de grande júbilo para mim. Agora que profundamente tomei consciência do significado e da grandiosidade do nascimento do homem, manifesto minha alegria em meu cotidiano, em minha expressão facial, em meu comportamento, em minhas palavras. Como vivo transbordante de júbilo, minha alegria se propaga em todas as direções e todas as pessoas que se aproximam de mim ficam contagiadas pela minha atmosfera alegre. O coração delas se enche do mesmo júbilo, sentem a alegria de viver e tornam-se mais saudáveis. Aonde quer que eu vá, acompanha-me constantemente a atmosfera de prosperidade e por isso o empreendimento no qual trabalho não pode deixar de prosperar. Como ninguém deixa de perceber a luz e as ondas espirituais de prosperidade que constituem a minha atmosfera, as pessoas com as quais me entrevisto simpatizam comigo e não deixam de colaborar para que eu possa alcançar o meu objetivo. Quando procuro trabalho, encontro-o infalivelmente. Quando inicio um empreendimento, aparecem infalivelmente colaboradores ou patrocinadores. Sendo eu filho de Deus, o ser onipresente, Deus, está sempre colaborando comigo. O meu desejo é desejo do ser onipresente. Por isso, nunca tenho desejos egoísticos. O desejo do ser onipresente é sempre imparcial e proporciona alegria a todas as pessoas. O meu desejo, quando concretizado, proporciona alegria e felicidade a todas as pessoas. E isso me propicia imensa alegria de viver. Muito, muito, muito obrigado. Que oração maravilhosa. Que oração maravilhosa. Sou filho de Deus, a vida de Deus é a minha vida. Coisa maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado. Já começamos com essa linda oração, já nos exaltando a nossa natureza maravilhosa, a nossa natureza única, a nossa natureza de filho de Deus. Eu quero dar uma boa noite especial novamente a todos os senhores e senhoras que graças a Deus nos acompanham virtualmente. Meu muito, muito, muito obrigado. A quem mora no Brasil, quem mora fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção, a todas as pessoas que deixam mensagens carinhosas
nos canais do YouTube, tanto da Seitonê do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Fico muito feliz e retribuo todo esse amor, toda essa atenção em forma de vibrações de alegria, harmonia e provisão para todos vocês. Meu muito obrigado. E hoje temos um tema maravilhoso que é exatamente não fale mal de si mesmo, não use o poder da palavra de forma negativa para que você fique se auto-punindo ou que você fique se auto-menosprezando. Não utilizemos esse sagrado poder que nos foi dado, que é o poder da palavra, de forma a nos diminuir. Precisamos mudar o nosso aspecto visual, precisamos mudar a nossa maneira de enxergar o mundo para nós compreendermos aquilo que nós devemos focar, aquilo que nós devemos valorizar, aquilo que é real e precisamos enxergar. E hoje nós utilizaremos o livro A Verdade da Vida, volume 7, que foi utilizado na semana passada. Não é à toa que são dos livros mais adquiridos na Seitonê, pelo menos aqui no Brasil, que é A Verdade da Vida, volume 7, porque ele nos ensina exatamente os passos para nós manifestarmos a verdade nos atos cotidianos. Então é um livro fantástico, maravilhoso, que nós devemos ler. Eu, pelo menos, só assim, de capa a capa eu já li ele 2 vezes, tirando os inúmeros capítulos que eu já li mais de 10, 15, 20 vezes. Então é muito importante a gente ler muito esse livro. Também o livro A Verdade da Vida, volume 8, que eles formam uma casadinha, que é a parte contemplativa da meditação Shinsokan, e mais a parte da prática, né? E hoje eu vou fazer uma análise bem conjunta exatamente da meditação Shinsokan e a parte prática do dia a dia, de como nós manifestarmos a nossa essência de Filho de Deus. E o outro livro que eu também vou utilizar é o livro de minha autoria, o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, em que nós ao final realizaremos uma prática da meditação Shinsokan, que é a meditação Shinsokan de autorreverência, que é maravilhosa. Então ela está aqui descrita no livro e está com toda a ordem para que nós possamos praticá-la diariamente em casa. Então é maravilhosa, não perca. Está no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, de minha autoria. Então motivo de grande alegria. Então vamos lá. Eu peço licença que eu vou fazer uma pequena leitura, uma relativa leitura no livro A Verdade da Vida, volume 7, exatamente para que a gente possa adentrar no nosso tema, que é exatamente não fale mal de você mesmo, não fale mal, isso não é o correto e nós vamos descobrir por quê. Então peço licença, vou ler aqui, página 140, o meu livro é a 15ª edição. O modo de viver da Seitonê consiste basicamente em não falar mal de nós mesmos, ou em outras palavras, em não desvalorizar a nós mesmos. Consiste em afirmarmos com franqueza o nosso valor e a nossa dignidade. Isso não tem nada a ver com presunção ou mania de grandeza. Na verdade, trata-se de um modo de viver totalmente oposto aos comportamentos fúteis. Via de regra, as pessoas presunçosas e as que exibem ares de superioridade agem assim justamente porque ainda não se conscientizaram do seu verdadeiro valor. Sua vanglória não passa de um revestimento. Seu ar de superioridade é uma forma de enganar a eles próprios. Na maioria das vezes, tais atitudes não passam de desesperada tentativa de não perder para seus competidores. De fato, aqueles que têm medo de perder são justamente os que mais prepotentes se mostram aos outros. Eles agem assim porque, se não ostentarem ar de superioridade, sentem-se dominados pela insegurança. Eles parecem estar manifestando seu valor e sua dignidade, quando, na verdade, estão revelando sua insegurança e seu medo. E esse é um comportamento totalmente oposto ao modo de viver da Seitonê. Quando uma pessoa tem consciência real do valor e dignidade de sua natureza divina, essa consciência manifesta em suas palavras e em seus atos com a maior naturalidade. Como principal característica daqueles que procuram se mostrar superiores para disfarçar a insegurança e o medo de perder para os outros, podem citar a falta de magnanimidade.
Já que eles só conseguem disfarçar a própria insegurança quando alardeiam sua superioridade, não gostam de reconhecer o valor dos outros. Sempre que ouvem referências elogiosas a respeito de alguma pessoa, procuram desprestigiá-la, apontando-lhe defeitos. Pensam que desse modo poderão permanecer sozinhos em posições mais altas que os outros. Pensamentos tão mesquinhos como esse não se coadunam com as pessoas que, conscientes da natureza divina de si mesmas, sentem realmente do fundo da alma a própria nobreza e dignidade. Isso porque nobreza da natureza divina do homem não é uma nobreza relativa que admita comparações. Não podemos comparar a nossa natureza divina com a dos outros e dizer, a minha é melhor do que a do fulano. Essa nobreza é absoluta, é uma nobreza que envolve com magnanimidade tudo e todos. As pessoas que estão conscientes de possuir essa nobreza sentem alegria em louvar os outros, sentem prazer em ouvir os louvores dirigidos aos outros e sentem satisfação em ver os outros serem enaltecidos. Isso porque elas têm plena consciência de que sua natureza divina está irmanada com tudo e todos, e que o enaltecimento dos outros significa seu próprio enaltecimento. Por outro lado, essas pessoas não usam de falsa modéstia. Neste mundo ainda existem pessoas que consideram a modéstia como grande virtude. Existe uma tendência de considerar pessoas virtuosas todas aquelas que aparentam ser modestas. Devido a isso, existem os aproveitadores que, notando a admiração que a modéstia suscita nas pessoas, simulam ser modestos para serem respeitados. Não são raros os que usam a modéstia como camuflagem ou instrumento de subsistência. Esse tipo de modéstias, por se tratar de atitude premeditada, pode ser considerado mais mesquinho do que uma ingênua vaidade. E o professor Masaru Taniguchi continua, e é muita coisa maravilhosa, mas eu quis ler isso daqui para mostrar o quanto que é profundo o que eu vou falar, para não parecer que é simplesmente uma mera afirmação, uma afirmação assim, simplesmente uma frase solta, quando não é. É toda uma estrutura do entendimento filosófico e religioso que nos faz ter uma postura de vida. O modo de viver da Seichonei consiste basicamente em não falar mal de nós mesmos. E vamos lá. Então, qualquer aprofundamento, podem pegar o livro A Verdade da Vida, volume 7. Então, o modo de viver da Seichonei consiste em não falar mal de nós mesmos. Então, não. O modo de viver da Seichonei consiste em não falar mal de nós mesmos. Olha só, isso aqui está na página 140. Então ele ainda fala, não nos desvalorizar. O que eu vou falar é óbvio, mas é importante, gente. Desvalorizar é você tirar o valor daquilo que tem. Então, o que é desvalorizado é aquilo que você retira o valor, que não tem o valor. Então, não nos desvalorizar é você tirar o seu valor, é você falar mal de você mesmo. Por que eu entrei nesse ponto? Porque nós precisamos compreender a real natureza do ser humano. Nós temos duas situações, eu vou chamar de situações, entre aspas, para que a gente possa entender. Deixa eu usar aqui duas cores diferentes. Nós temos o homem real e o homem fenomênico. Vamos lá. O homem real e o homem fenomênico. Então, deixa eu passar aqui o traço aqui para o verde ficar mais forte. Então, aqui, esse é o homem real. É o homem real e o homem da imagem verdadeira. O homem real, que é o homem da imagem verdadeira, e o homem carnal. Ou, como a gente usa muito, o homem fenomênico. Fenomênico.
o homem material. Então vamos lá. Então nós temos essas duas situações. Deixa eu pintar aqui o homem fenomênico também. Então vamos lá. Nós temos essas duas situações. Nós temos o homem real e o homem carnal, fenomênico, material. Aparentemente, nós temos a impressão que ambos existem. Filosoficamente, nós vamos descobrir que somente um tem existência. Mas antes de eu entrar nesse ponto, é necessário explicar a origem. Por que nós precisamos nos valorizar? Por um simples fato. No momento em que a vida se manifestou, ou que a vida passou a se exprimir, a vida passou a se manifestar, a vida passou a se expressar, a vida passou a se glorificar, a vida passou a ser perceptível, a vida se manifestou, ela se manifestou na sua sublimidade. O que eu quero dizer com isso? A criação ela foi absolutamente perfeita. Por que eu afirmo que a criação foi perfeita? Porque a vida é a criação. Então, o ato da vida se manifestar, ela se manifesta de forma perfeita. E aonde ela se manifestou de forma perfeita? No mundo das formas? Não. Para que algo seja perfeito, ele necessita ser infinito, eterno, sublime. Para que algo seja perfeito, ele precisa ser infinito, eterno e sublime. Para que algo seja perfeito, ele precisa ser infinito, eterno e sublime. Então, para que ele seja infinito, ele não pode ser delimitado, ele não pode ter forma. Porque se ele tiver forma, ele se torna finito. E aquilo que é finito não pode ser perfeito. Então, acompanhe o raciocínio. Só pode ser perfeito aquilo que é infinito. Logo, a vida ela é infinita. Então, a vida ela é perfeita porque ela é infinita, imutável, ela é perfeita, ela tem todas as qualidades. Então, a vida ela é perfeita porque ela é infinita, ela é sublime e ela é exatamente, não tem limitações à sua perfeição. Então, a vida ela é perfeita exatamente porque ela é infinitude, ela é absolutamente sublime, ela é absolutamente maravilhosa. Compreendendo isso, você para pensar, puxa, então, essa é a natureza divina. A natureza de Deus é vida, porque Deus é perfeito, eterno e infinito. Olha que interessante. Deus, por que Deus está em todos os lugares? Porque Deus é vida e a vida é infinita. Se a vida é infinita e não tem forma, então exatamente a vida está imanente em tudo. Então, analisando filosoficamente, religiosamente, nós vamos entender, Deus é vida e como a vida é perfeita, ela é infinita. Se ela é infinita, ela não está perceptível aos sentidos. Porque os sentidos, eles são finitos. O sentido, ele é finitude. Os sentidos, eles foram feitos para serem captados e medir. Então, o nosso corpo é uma medida. Os nossos sentidos, eles dão exatamente para nós a noção de espaço, tempo e medida. Então, a matéria é uma projeção. Por que eu posso falar que é projeção? Porque a vida é infinita. Então, a matéria nada mais é do que a projeção, tempo e espaço da medida da vida. Falando de uma maneira bem mais fácil. A vida é infinita e para expressar a sua arte, ela precisa do mundo fenomênico. Então, o mundo fenomênico é um quadro, mas não é a arte em si. O mundo fenomênico é um quadro e não é a arte em si. Então, para a vida se expressar no quadro da arte, ela cria um mundo finito e nele se projeta a fim de poder se expressar. Logo, o mundo fenomênico é um quadro, é uma escultura onde a vida vai moldar formas, mas não é a vida. O quadro não é o pintor. O quadro é o local onde o pintor expressa a sua arte. A mesma coisa, o mundo fenomênico não é a vida, é o palco onde a vida se expressa. Logo, a vida fenomênica não é a vida em si. Como a gente utiliza a mesma palavra vida, vida, dá confusão. Peraí, então como que a vida não é? Basicamente é o seguinte, a vida com V maiúsculo é infinita.
A vida com V maiúsculo é aquilo que manifestamos como uma existência passageira no mundo das formas. Então você fala, eu estou vivo. O que você quer dizer quando você fala, eu estou vivo? Você quer dizer, eu estou manifestando no palco da vida uma parcela da minha existência. Olha como é que a frase é comprida, e é isso que você diz. Quando você bate no peito e fala assim, eu estou vivo, o que você está falando? A minha vida eterna, com V maiúsculo, está expressando no palco da vida fenomênica uma parcela da sua existência. Então esse mundo é uma projeção. Então quando a Seichonoye fala, não falar mal de nós mesmos, a primeira pergunta que a gente fala, por que nós não devemos falar mal de nós mesmos? Ora, porque nós somos vida infinita. O nosso corpo carnal, ele é uma expressão da infinitude da vida. É uma expressão, mas não é a vida toda em si. Quando você fala mal de você mesmo, você está usurpando, você está tampando, você está bloqueando, você está adormecendo essa vida universal que habita dentro de você. Por que a gente tem o hábito de falar mal? Porque nós confundimos o homem carnal com o homem real. O homem real nós chamamos de imagem verdadeira. Quando eu falo imagem verdadeira, o que eu estou falando? É a vida que está dentro de toda a criação. Essa vida é imagem verdadeira. Essa imagem verdadeira é exatamente essa vida infinita, perfeita, atemporal, que está no interior de toda a criação. Então essa vida ela é perfeita. Por quê? Porque ela é infinita. O que é finito é imperfeito, porque tem forma, porque tem limitação, digamos assim, subjugado pela relação tempo-espaço da projeção. Então, eu agora não tenho condições de instantaneamente ir para outro país. Eu preciso me colocar, me sujeitar às leis de tempo e espaço para que se manifeste. E isso acontece porque nessa projeção fenomênica, a vida ela precisa se submeter às leis que são exatamente para reger a matéria e poder possibilitar a sua manifestação. Então, como eu tenho que me subjugar pelas leis da matéria, então eu tenho que me subjugar a tempo e espaço. Então eu preciso de tempo e andar espaço para chegar até uma outra região. Agora, a vida universal, não, ela está aqui e está lá. Como é que a vida universal pode estar aqui e estar lá? Porque ela é infinita. Então compreenda, pode parecer que está sendo bem confuso, mas é basicamente para você entender o seguinte: a vida imanente do universo, que nós podemos chamar de Deus, ela é perfeita porque ela é infinita. Ela é infinita, ela está em todos os lugares, ela não tem forma. Como ela é perfeita, ela é sublime, então ela manifesta-se à perfeição. A vida fenomênica ela não é perfeita, porque ela está limitada. Ela é apenas uma fotografia, uma pintura da vida imanente do universo de Deus, manifestada na tela tempo e espaço. Então, a vida do homem carnal é uma projeção, é uma figura, é uma pintura, é uma peça teatral no tempo e espaço. O homem real, a imagem verdadeira, essa é vida infinita. Essa é vida infinita. Pois bem, se eu conseguir explicar direito, nesse momento você já deve ter, pelo menos intelectualmente, percebido de que aparenta haver uma dualidade, em que nós somos um homem real que manifesta-se como um homem carnal. Então, olha só que interessante. Para que a gente possa tentar ainda aprender um pouco isso, para que a gente possa aprofundar ainda mais nesse segundo passo que eu vou dar. Imagine que alguém chegou, pegou o celular e bateu uma foto sua. Aquela foto sua que está no celular da pessoa é você? Não, não é você. É uma projeção da sua aparência. Então a foto no celular poderia ser o homem carnal. Quem é você? A pessoa que está fora do celular. Seria o homem da imagem verdadeira. Então, ou seja, o nosso eu verdadeiro, ele vive na dimensão infinita da grande vida, porque ele é vida. Então, ele vive em todos os lugares, ele vive absolutamente rodeando toda a perfeição. Todavia, este mundo é um mundo que seria dentro do celular e você estaria sendo a foto. Portanto, o teu homem carnal é a foto
do teu homem da imagem verdadeira. Quem já teve a oportunidade de tirar a foto 3x4 e colocar no documento, observa que a foto 3x4 deixa de levar muitas características para o nosso documento. E uma das principais é a beleza. Porque, gente, nunca vi ninguém bonito numa foto 3x4. Claro, existem pessoas sim, minto, já vi algumas, mas são raras. A grande maioria perde a beleza. Aonde fica a beleza da pessoa? Você olha a pessoa é bonita, é charmosa. Na hora que tira a foto 3x4, parece que levam a beleza na foto e vem outra coisa para o documento, né? Como os antigos pensavam, né? Algumas pessoas pensavam que quando batia a foto roubava o espírito da pessoa. Então leva-se a beleza e para a foto 3x4 vem qualquer coisa que você fala assim, Jesus amado, quem é isso aqui na foto? Então, o que acontece? A foto, esse eu carnal, é uma foto 3x4 da sua imagem verdadeira. Ou seja, não está nem próximo da grandiosidade, da beleza e do potencial que é a sua vida. Compreendendo isso, então o homem real é você e o homem carnal é a sua foto 3x4, você já começa a entender. Ah, que interessante. Então, é isso que vocês fazem na Seitonê, vocês diferenciam o que é real daquilo que é projetado. Isso aqui eu tenho que escrever. Ou, pelo menos aqui, sublinhar. O que é real do que é projetado. Deixa eu escrever aqui, ó. O homem projetado aqui, ó. Projetado. Porque isso aqui é fundamental. É fundamental. Se a gente não entender isso aqui, fica vazio essa afirmação de que não devemos falar mal de nós mesmos, fica um negócio assim, tá, que legal, então eu tenho que falar bem de mim, mas por que eu vou falar bem de mim? Você não vai falar bem de você se você for uma pessoa que não manifesta qualidades. Não é isso que a gente quer. A gente não quer criar pessoas que só olham para o seu umbigo e acham que a pequeneza da sua manifestação é a totalidade da vida. Olha que lindo, gente. Eu sou uma pessoa que não manifesta nenhuma virtude, mas eu tenho que me elogiar. Não é isso que a gente quer criar. Nós queremos criar pessoas que têm a verdadeira visão correta da vida, a verdadeira percepção do que é o homem real. Então, nós separamos o que é real do que é projetado. O que é real existe, mas presta atenção, para ser real tem que ser perfeito, e para ser perfeito tem que ser infinito. Para ser real tem que ser perfeito, porque Deus é perfeição. Então, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então, para ser real tem que ser perfeito, e para ser perfeito tem que ser infinito. Logo, o homem real é infinito. Aparece aos olhos carnais? Não aparece, porque os olhos carnais foram feitos para enxergar a projeção. Então, o homem real, ele é perfeito, logo ele é infinito. O homem projetado, ele é perfeito ou imperfeito? Não, ele é imperfeito, porque ele é projeção, ele é limitado. Logo, se o homem projetado é imperfeito, ele é perceptível aos sentidos. Então, quando você olha para uma pessoa, você vai ter a chance de ver na pessoa a projeção ou a realidade. O que nós somos treinados desde criança a enxergar? A projeção. E nós falamos que as pessoas são a projeção. E o que a Seitonê veio nos ensinar? A nós enxergarmos a realidade. Nós enxergamos o homem real que está por detrás do corpo carnal. É você conseguir enxergar a beleza da pessoa por detrás da foto 3x4. Você olha a foto 3x4 e fala, apesar da foto estar aquela coisa assim, você fala assim, não, essa pessoa, ela é linda. Por que você fala que ela é linda? Porque você vê além. É que nem aquela mãe que consegue enxergar a beleza dos filhos, que só ela consegue enxergar, porque a mãe vai além. Tem uma história, né, que conta que uma coruja chegou para a Dona Águia e falou assim, Dona Águia, nasceram meus 2 filhinhos e eu gostaria que você não os comesse. E a Dona Águia falou, tudo bem, minha amiga coruja, nós somos muito amigas e eu nunca quis lhe causar mal, mas me conta, como é que são seus filhos? Ai, meus filhos são os 2 pássaros mais lindos do mundo, são fofos, maravilhosos, então não quero que a senhora mexa. E a águia falou, pode deixar, Dona Coruja, não mexerei nos seus filhos. Dona Coruja saiu, quando ela volta, cadê os filhotes dela? Ela vira para a Dona Águia e fala, Dona Águia, você comeu os meus filhotes? A ela, não, seus filhotes eu não comi. Eu comi 2 passarinhos horrorosos, pelados, com os 2 olhos gigantes, assim, que ficava,
eles eu comi. Agora, seus filhos bonitos que você me descreveu, esses eu nem mexi. Então, esse conto é para mostrar que as pessoas elas conseguem ver as belezas que estão por detrás das formas na sua realidade quando elas compreendem muito isso daqui. Então, se você ficar preso a somente ver isso daqui, você se torna uma pessoa extremamente negativa, pessimista, você é crítica, exacerbadamente crítica, julga todo mundo, julga si próprio, então você se torna uma pessoa para baixo, porque você vai ver a projeção, e em vez de você estar procurando ver o que realmente existe, você está vendo o resultado de ondas mentais ocasionadas por karmas diversos. Então era como se você estivesse pegando todo um álbum de fotos 3x4 e falando, meu Deus, a humanidade é feia, só tem gente esquisita aqui nessas fotos 3x4, porque você está olhando a projeção. Quando você pela elevação espiritual, pelo treinamento, pela capacidade que você tem de ver além, você vai e enxerga o homem real, você começa a perceber que por mais que a projeção seja feia, a realidade ela é perfeita porque ela é infinita. Esse é o grande passo do crescimento espiritual que a gente pode dar na nossa vida. Quando a gente é capaz de enxergar dentre as duas manifestações, a que é realmente verdadeira, que é o homem real, que é a imagem verdadeira, e não o falso eu. Então, na Seichonen, nós aprendemos a visualizar a imagem verdadeira. O que é visualizar a imagem verdadeira? É você visualizar o homem real que está por detrás das formas. O que é visualizar a imagem verdadeira? É você enxergar o homem real que está por detrás das formas. As formas são finitas, logo são imperfeitas. A realidade, ela é perfeita, logo ela é infinita. Então, compreendendo isso, você vai entender. Por que a Seichonen fala não falar mal de nós mesmos? De quem que nós estamos falando? Do homem projetado ou do homem real? A Seichonen nos ensina a falar bem de nós mesmos. Por que nós vamos falar bem de nós mesmos? Porque a gente quer que esse homem aqui seja valorizado, seja vangloriado e mostre-se melhor do que ele é? Não. A gente fala de nós mesmos para que o homem real seja reconhecido e manifeste-se como projeção. Quanto mais eu reconhecer o homem real, mais o homem real se projeta. Aí nós começamos a entender algumas características da prática da Seichonen, porque que elas são sutis e profundamente transformadoras. A pessoa aparece assim, ai, preletor, eu estou doente, ai, preletor, eu estou assim, caindo aos pedaços, preletor, eu estou muito mal, minha doença é muito séria. A gente vira e fala assim, a doença não existe, você não está doente porque você é filho de Deus. Qual o homem que nós estamos falando isso? É do homem projetado? Não, o homem projetado está ali, está doente. Mas qual é a pergunta que veio por detrás dessa afirmação? Esse homem projetado, ele é o homem verdadeiro ou é o homem falso? É o homem falso. Então não é ele que nós damos força, nós damos forças ao homem real. Então a gente fala, você é filho de Deus e você não está doente. Por que a gente afirma que não está doente? Porque o homem real não adoece, porque ele é perfeito, ele é vida, ele é infinito, ele é sublime, ele é eterno. Se ele é eterno, não tem como adoecer. Não tem. Você imagina, eu sou eterno. Como é que eu vou adoecer? Não adoece, porque o que é eterno é perfeito. Só é perfeito o que é eterno, porque é infinito. O que é infinito não fica limitado. A doença, gente, é uma limitação. Só pode ser limitado o corpo. E o corpo, ele é projeção. Se ele é projeção, ele é imperfeição. Então, quando a pessoa doente aparenta o seu corpo, nós afirmamos categoricamente, você não é doença, você é filho de Deus perfeito e saudável. Porque qual dos homens nós estamos reconhecendo? O homem real. Por isso que a gente afirma. Mas, preletor, você está afirmando isso, mas você não está vendo que ele está doente? Estou, porque a doença, qualquer um vê. A doença, qualquer um enxerga, porque os olhos foram feitos para ver isso. Mas quando a gente está afirmando, a gente está fazendo um trabalho espiritual de reconhecer o que é real. Reconhecer o que é real precisa de treinamento, precisa de esforço, precisa de prática para reconhecer o real. Quando você reconhece o real, ele se
projeta. Por isso que a pessoa cura. É assim que é feita a cura. Quantas pessoas são curadas, não vão em nenhum lugar religioso, não vão em nenhum lugar. Ela simplesmente vai no médico. Aí ela está com um problema sério, mas quando chega no médico, o médico olha e fala assim, não, isso aqui não é nada não. Na hora que fala, não, isso aqui não é nada, na mente da pessoa, ela fala, meu corpo está são. É como se ela estivesse reconhecendo a sua natureza originária. Ela se cura. Tem um caso que o professor Massaro Taniguchi conta, que é engraçadíssimo, que é, estava o noivo e a noiva foram para uma peça de teatro, e essa noiva, ela tinha claustrofobia e ela não conseguia ficar em lugar fechado. Quando eles entraram no teatro, apagaram a luz, ela começou, ai meu Deus, eu estou tendo um ataque, eu estou tendo uma crise de pânico. O noivo, que era médico, falou assim, não se preocupe, bote esse comprimido debaixo da língua, que daqui a pouco você vai ficar boa. Ela botou o comprimido debaixo da língua e ele falou, não engula. Aí ela colocou, aí ela foi se acalmando, ela, nossa, eu estou ficando calma, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Na hora que terminaram da peça, ela adorou a peça, muito feliz, porque há muito tempo ela não assistia nada em local fechado. Ela saiu super feliz e tranquila, o noivo virou e falou assim, agora me devolve o remédio. Quando ela colocou para fora, era o botão da camisa dele. Então ele, sabidamente, pegou o botão, passou para ela, ela botou o botão na boca achando que era um remédio, passou a peça toda tranquila. Por que que isso acontece? Porque a mente fenomênica, ela fica balançando, ela fica sendo jogada pelas mudanças da matéria. A mente real, não. Quando ele falou isso para ela e passou o botão para ela, ele estava reconhecendo ela. Na essência, ela não tem isso. Isso é apenas uma coisa da cabeça dela. Olha que interessante. Na hora que ele reconheceu que ela tinha perfeição, naturalmente ela passou a manifestar essa perfeição, mesmo que seja com a sensação de que estava com um botão de blusa na boca, achando que era um remédio. Então, é por isso que nós temos tantas situações que são psicossomáticas. A sua psique, ela aumenta, diminui, até os efeitos do corpo. Por que que o corpo ele é influenciado pela mente? E isso é facilmente comprovado. Se nós estivermos aqui agora à noite, alguém aí estiver com fome porque não jantou e eu começar a descrever pratos de comida, você vai começar, caramba, meu Deus do céu, uau! Se eu estiver descrevendo cortando o limão e eu pegar e você imaginar na sua cabeça que eu estou pegando um limão e mordendo assim e está escorrendo o limão pela minha boca, algumas pessoas vão fazer assim, ó, vai sentir até a gastura. Se eu chegar para alguma pessoa e, por exemplo, vamos supor que eu estou com uma plateia aqui, eu estou aqui, só estamos aqui eu e o Gustavo, mas vamos supor que estamos com uma plateia aqui, né? Aí eu chego e falo assim para algum participante, está todo mundo normal, está todo mundo tranquilo, está todo mundo feliz. E eu falo assim, agora eu vou chamar um participante para vir aqui à frente para me ajudar a discorrer sobre esse tema. Na hora, todos os participantes começarão a ficar incomodados, eles começarão a se mexer na cadeira, o estômago começará a ficar revirado, a pessoa que estava com fome perde o apetite. Por que isso? Todas as vezes que nós temos situações em que a mente ela se sente pressionada, que a mente se sente em risco, que a mente se sente em alguma situação, ela manifesta em forma de reações físico-químicas no corpo carnal. Por que isso acontece? Porque o corpo ele é projetado. Porque se o corpo fosse real, os seus pensamentos não poderiam mudá-lo. Se ele fosse real, ele já tinha substância e força própria, mas ele não tem. É a mente que incentiva. Olha só, é a mente que transforma, é a mente que cria. Olha só que interessante, você vai para a academia super descontraída, você malha, corre na esteira, quando você termina você está suado, mas a sua roupa ela não está assim com um odor muito forte. Agora experimenta transpirar de nervosismo. Experimenta pegar a sua blusa que você usou no seu primeiro encontro, quando você tinha que se declarar a pessoa amada. Experimenta pegar a sua blusa que você usou naquela entrevista de emprego, que foram te entrevistar em outra língua, ou que te fizeram perguntas extremamente complexas e você teve que se desdobrar para você conseguir resolver esse problema. Experimenta cheirar essa blusa, você vai ver que ela vai direto para o incinerador. Por quê? A sudorese, quando você está nervoso, ela é extremamente mais ácida, ela é extremamente mais básica, ou ela é extremamente mais... o odor dela é extremamente mais forte do que aquela transpiração de quando você está tranquilo. Isso porque a sua mente ela gera toda uma reação física no seu corpo. Porque o teu corpo ele é projeção, ele não é eterno. Diferentemente do homem real,
porque Ele é eterno. Então, quando a gente fala não falar mal de nós mesmos, nós estamos falando que é o seguinte: devemos ter o hábito de reconhecer mais o nosso homem real do que o nosso eu fenomênico. O hábito de ficar reconhecendo o nosso eu fenomênico faz com que a gente se foque muito mais nos defeitos da fotografia do que na maravilha da nossa essência. E o professor Masaru Taniguchi vai discorrer sobre isso. Não nos faz presunçosos nem arrogantes, porque reconhecer o homem real faz com que reconhecemos a realidade em tudo. Ora, gente, se eu sou um homem real, se eu sou imagem verdadeira, eu sou perfeito, o meu irmão também o é. Então você se sente parte do todo. E como você se sente parte com o todo, você engrandece. E a primeira coisa que lhe aparenta, ou a primeira coisa que você começa a exercer é a magnanimidade. Você começa a reconhecer o bem em tudo e em todos, e você faz de tudo para extrair esse bem e o belo de tudo e de todos. Olha que fantástico! A pessoa que valoriza o seu pequeno eu, o homem carnal, ela se torna arrogante, prepotente e oprime. A pessoa que valoriza o seu homem real, ela se torna magnânima. Ela se torna magnânima. Então, por exemplo, quantas pessoas magnânimas hoje a gente não tem na humanidade, principalmente os preletores, líderes da Seichonoye, que trabalham dioturnamente, assim, divulgando, levando essa palavra da verdade para que mais e mais pessoas conheçam a sua natureza real. Eles poderiam simplesmente falar assim: não, eu já descobri que eu sou filho de Deus, deixa só para mim, deixa só eu ser feliz, deixa só eu conquistar as coisas. Mas não, se levanta e fala assim: não, não só eu sou filho de Deus, mas você também é filho de Deus. Isso é um trabalho magnânimo de reconhecimento da realidade. Como eu sou filho de Deus e sou feliz, eu trabalho para que você também descubra que você é filho de Deus e também você se torne feliz. Então esse é um trabalho grandioso. Agora, quem fica preso no eu fenomênico, meu amigo, é só vem a nós. É só vem a nós. Aí você entende o porquê que quanto mais você reconhece sua natureza divina, mais você se engrandece e mais você se torna detentor de boas qualidades, bons princípios e os pensamentos ou aquilo que vale a pena se torna muito mais sublime, porque o homem real busca aquilo que é perfeito, aquilo que é eterno. Já o homem fenomênico busca somente os prazeres efêmeros. E exatamente por buscar os prazeres efêmeros, não são eternos e acaba sofrendo por causa disso. Então, não nos desvalorizemos. Em vez de você focar nisso aqui, foca no seu homem real, no seu homem da imagem verdadeira. Então, valorize o seu homem real. Então, a Seichonoye ensina a nos autoelogiar. E qual é o maior de todos os autos elogios que nós temos dentro da Seichonoye? Pergunta que eu faço, um pequeno quiz. Você que é da Seichonoye, você que já participa do movimento da Seichonoye, me responda essa pergunta rápida. Qual é o maior autoelogio que nós temos? Algumas pessoas vão pensar: eu falar que eu sou filho de Deus. Não, outros vão pensar em falar que eu sou Deus. O nosso maior autoelogio, vou dar uma dica, está aqui. É a meditação Shin-So-Kan. O maior autoelogio que nós podemos dar a nós mesmos é a meditação Shin-So-Kan. E por que a meditação Shin-So-Kan é o maior de todos os autos elogios, o maior ato de valorização do nosso eu? É exatamente porque é uma prática que ela já começa neste momento, você já começa fazendo um canto evocativo de Deus. Então Deus já está sendo evocado, Deus já está nos rodeando, Deus já está no nosso interior. Você começa, neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Então nós estamos no infinito oceano de todas as dádivas de Deus. Aí você continua nessa visualização e você vai, na prática, cada vez mais tomando a consciência de que você é o eu real da imagem verdadeira. Então, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Sou preenchido, sou vivificado. Quem é que é preenchido e vivificado pela vida de Deus? É um homem Deus, é um homem imagem verdadeira, é um homem real. Aí você passa a prática inteirinha. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
é a vida de Deus Pai que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui vive. Aí você vai se engrandecendo, aí na hora que você termina a prática, você se sente um com Deus. Então qual é o maior ato de autoelogio que nós temos? A meditação Shinsokan, porque é a meditação em que você vai ficar 30 minutos afirmando: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou vida de Deus, sou vida de Deus, sou um homem real, sou um homem real, sou um homem real, sou um homem real. Por que as pessoas se transformam fazendo a meditação Shinsokan? Porque quanto mais ela reconhece o homem real, mais se projeta. Quanto mais eu reconheço o homem real, mais ele se projeta. Quanto mais eu reconheço o homem real, mais ele se projeta. Por isso que a meditação Shinsokan transforma. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, não falar mal de nós mesmos. Quanto mais nós falarmos mal, mais se projetará. Projetará. Então, quanto mais nós falarmos mal, mais se projetará. Quanto mais nós nos valorizarmos, mais se projetará. Olha que legal. Então, nos valorizar, falar bem de nós mesmos, não é você tecer um rosário de elogios ao seu falso eu. Não é isso. É você reconhecer a sua imagem verdadeira. Então, o seu falso eu, ele tem defeitos e qualidades. Todos nós temos. Faz parte do aprendizado. Então, essa minha foto 3x4, chamada João Ricardo, que se projetou nesse mundo, é uma foto da minha vida eterna. Mas não sou eu na totalidade. Essa minha projeção tem qualidades e tem defeitos, como todas as demais projeções do mundo fenomênico. Tem qualidades e tem defeitos. Essa projeção sou eu? Não sou. Não sou. É minha projeção. Mas a minha essência é real. Então, quando eu falo, eu sou filho de Deus perfeito e maravilhoso, a quem estou falando? O meu eu projetado? Ao meu eu real? Quanto mais eu reconheço o meu eu real, mais ele se projeta. Exatamente por afirmar que eu sou filho de Deus, acaba que o meu eu fenomênico, mesmo aos trancos e barrancos, começa a manifestar coisas bem melhores. É assim que eu me purifiquei assim, no trabalho de crescimento, porque se eu for falar que eu estou puro, ainda falta coisa. Mas assim, é assim que eu me engrandeci, é assim que eu consegui crescer, é assim que eu atingi, é assim que você elimina complexo, é assim que você cria autoestima, é assim que você passa a se valorizar, é assim que você aprende a ter respeito próprio, é assim que você entende que você é uma pessoa importante, é assim que você assume responsabilidades, que você cria coragem de enfrentar um mundo ou enfrentar o pensamento materialista e ilusório. É assim que você toma força para se levantar, mesmo quando está todo mundo pensando que o mundo vai acabar, que tudo vai acontecer de ruim. Por quê? Porque você começa a entender que o seu valor está aqui e não aqui. Quanto mais você valorizar aqui, mais isso aqui começa a ter valor, porque começa a ser expressão do seu eu verdadeiro. Começa a ser expressão. Então, reconhecer o homem real é fundamental para a gente transformar o homem carnal. É importantíssimo. Por isso que na meditação a gente fala, qual é a prática mais importante da Seichonoye? E vem aquele coro de 10 mil pessoas. É a meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é o ato mais importante ou a prática espiritual mais importante da Seichonoye? Porque a meditação Shinsokan é o maior de todos os altos elogios à sua natureza divina. Como é o maior dos altos elogios à sua natureza divina, é ela que faz manifestar nas formas o seu eu verdadeiro. É por isso que a Seichonoye se baseia na prática da meditação Shinsokan. Todas as demais práticas são fundamentais porque todas elas partem do princípio também de reconhecer o seu eu verdadeiro. Mas a meditação Shinsokan, ela é chave fundamental. É por tal motivo que quem não pratica a meditação não consegue mudar, muitas vezes. Tem que ter muita força de vontade para transformar
o eu fenomênico desprovido de uma técnica de reconhecimento do eu verdadeiro. Eu falo por experiência própria. Durante muitos anos eu tive muita dificuldade de transformar o eu fenomênico, mesmo transformando a forma. Olha que interessante. Eu era muito magrinho, continuo magro, mas eu era muito mais magro. Teve uma época da minha vida que a parte mais grossa da minha perna era o joelho. Então, assim, muito magricelo, complexos a 1000. Aí eu fui malhar, então vamos malhar, vamos pegar um corpo melhor. Fui, malhei, engordei 10 quilos, comecei a ganhar um corpo legal. Na hora que eu ganhei um corpo legal, eu falei, melhorou? Melhorou, o corpo mudou. E os complexos dentro de mim? Não mudaram. Olha que interessante, o corpo mudou, mas boa parte dos complexos que eu tinha não se foram. Talvez aquele de ser muito magro tenha desaparecido, mas e os outros? Não. Então, mesmo mudando a forma, eu não mudei o conteúdo. E é aí que a gente começa a entender a grandiosidade da Seichonoye. Porque na hora que você entende que a mudança do conteúdo é tudo, meu amigo, mudar a forma fica, muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, como é que eu largo um vício na hora que você começar a se valorizar? Na hora que você entender que você é vida de Deus. Porque na hora que você compreender que você é um homem real que nunca teve vício, fica muito mais fácil o homem carnal abandonar qualquer vício. Porque seu homem real teve vício? Nunca teve. O seu homem real não sabe o que é vício. Isso nem, se você chegar para o teu homem real e falar assim, vício, não sei o que é isso, porque eu sou infinito, perfeito, maravilhoso, não sabe o que é isso. Então o seu homem real, sabe o que é pobreza? Não sabe. Sabe o que é doença? Não sabe, porque ele é perfeito, ele é infinito. Então, quanto mais você tomar consciência, tomar posse e se inteirar desse seu homem real, mais o seu homem fenomênico começa a projetar a essência do seu homem real. Lembre-se, isso aqui é foto, gente, não tem consistência. Isso aqui é eterno, isso aqui tem vida, tem substância. Tem substância. Aí morremos. Quem é que vai para o cemitério? O homem carnal ou o homem real? O homem carnal. O que vai acontecer com o homem carnal? Apodrecer. Vão enterrar, vão vir os bichinhos, vão comer tudo. Vai voltar a ser pó. E o homem real continua vivendo eternamente, porque ele é infinito e perfeito. Olha que sacada, olha que coisa maravilhosa que a Seichonoye vem nos ensinar. Porque exatamente, quanto mais valorizo a minha essência real, mais eu transformo meu homem carnal e mais eu tenho bases para levar uma vida positiva, uma vida feliz e uma vida construtiva. Porque a vida passa a ter um sentido. Qual é o sentido da vida? Me diga, pretor, qual é o sentido da vida? Aprender a manifestar o seu eu real. Esse é o sentido da vida, porque você precisa aprender a olhar o que está escondido por detrás da forma. Interessante, quanto mais você aprender a falar bem de você, quanto mais você aprender a se valorizar, mais você aprende a valorizar o teu irmão. Por isso que Jesus Cristo ensinou. Qual é o maior de todos os mandamentos? Quando os saduceus, quando os fariseus viram que Jesus Cristo havia calado os saduceus, então eles chegaram e perguntaram, Rabi, qual é o maior de todos os mandamentos? Esperando que ele fosse falar dos mandamentos de Moisés, e ele disse, o maior de todos os mandamentos é amar ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é amar ao teu irmão como a ti mesmo. Aí você vai filosofar, vamos pensar sobre isso. Amar a Deus de toda a sua alma e de todo o seu espírito. O que é amar a Deus de todo o seu espírito? É sentir a unidade com Deus. Como é que eu vou amar alguma coisa com todo o meu espírito se eu não faço parte dessa coisa? Você não consegue. É bem fácil você comparar entre o amor de duas pessoas que não se conhecem, entre o amor de uma mãe e um filho, que tiveram a mesma origem. A filha sai da mãe, o amor da mãe é um negócio assim, que transcende. Só quem é mãe entende o que é isso. Aquele amor que você fala assim, meu Deus do céu, é um negócio assim incontrolável. Claro, eu estou falando do que nós poderíamos tratar como normalidade. Eu não estou falando daqueles casos bizarros, não. Estou falando daquela coisa assim, daquela mãe que tem aquele amor, aquele instinto materno que faz com que ela ame sem nunca ter visto. Faz com que ame independentemente de ser amada. Então é um amor superior. Então como é que você pode amar de todo o espírito se você sequer conhece a natureza? A mãe ama de todo espírito porque ela sabe que é da natureza dela que saiu.
Então, ou seja, amar Deus de todo o espírito é você perceber que você e Deus são uma só vida. Por isso que amar de todo espírito, amar de todo coração, amar de toda a alma. Então tem várias traduções, mas assim, basicamente ele repete essas palavras para mostrar que amar Deus na sua essência que é. E amar ao teu irmão como a ti mesmo. Ora, como é que eu vou amar o meu irmão se eu não me amo? Como é que é possível amar alguém como eu me amo se eu não me amo? Ora, se eu não me amo, então eu não amo ninguém. E assim nós vamos viver na vida do jeito que ela está. Por quê? Porque as pessoas acham que amar o próximo como amar a si mesmo. Ora, se eu me amo de forma egoísta, eu nunca vou conseguir amar o meu irmão. Então o que eu faço? Eu crio subterfúgios para dizer que eu amo, mas na verdade eu não estou amando. Você só vai conseguir amar o teu irmão do fundo da tua alma, com todo o teu espírito, se você entender que você é vida de Deus e o teu irmão também é vida de Deus. E isso só é possível se você enxergar corretamente quem é você. Ou seja, você é o homem real e o homem carnal não é existência. Não é existência. Ele é a foto 3x4 que vai desaparecer. Não é existência. Aí quando aparece alguém doente, alguém pobre, alguém feliz, a gente fala, não é a sua existência, porque no mundo real não existe infelicidade. Isso é mera projeção. Como um sonho, como uma nuvem, vai se dissipar. Vai se dissipar. E o que sobra? A realidade. Quanto mais você reconhecer a realidade, mais você transforma o eu fenomênico. Quanto menos você reconhecer a realidade, mais você fica sujeito às ondas da transformação do karma. É por tal motivo que a meditação Shinsokan é tão importante, porque é ela que vai te dar a força para que você treine todos os dias o reconhecimento do homem real. Porque o que é um praticante da Seichonoye? Nós poderíamos resumir o que é ser um praticante da Seichonoye. Ser um praticante da Seichonoye é ser um treinador de reconhecimento do homem real. Ser um praticante da Seichonoye é uma pessoa que treina reconhecer sempre o homem real. Algumas vezes é difícil, por óbvio, mas é por isso que nós precisamos treinar. Quem mais reconhece o homem real, mais santo se torna. Quem mais reconhece o homem real, mais santo se torna. O professor Masaharu Taniguchi foi um homem fantástico, 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 fantástico. E por que ele era? Porque ele tinha uma capacidade de reconhecer um homem real grandiosíssima. Grandiosíssima. Ele reconhecia o homem real de tal forma que só de chegar perto dele as pessoas curavam. Por que as pessoas curavam? Porque ele reconhecia a realidade e a aparência, a projeção desaparecia. Da mesma maneira que a treva some instantaneamente ao você ligar a luz, por mais treva que você coloque num quarto, por mais treva, você coloca treva. Se você chegar lá e ligar o interruptor e acender uma lâmpada, a treva toda vai desaparecer. Da mesma forma, por mais treva que tem aqui, quando a luz da verdade se acende, extingue-se toda ilusão e manifesta-se o homem verdadeiro, que é a imagem verdadeira. A meditação Shinsokan é o maior de todos os elogios, porque ela valoriza o nosso eu real e ensina a que ele seja projetado no eu fenomênico. Aprenda a separar o que é real do que é projetado. Aprenda a separar o que é real do que é projetado. Aqui está o caminho para você entender o porquê que você não deve falar mal de você mesmo e você não pode se desvalorizar. Porque o que é fenomênico está em processo de aprendizado, mas a tua essência já é perfeita aqui e agora, porque ela é infinita, ela é vida. E agora nós vamos treinar isso fazendo exatamente uma das variações da meditação Shinsokan, que é a meditação Shinsokan de autorreverência, onde nós vamos reverenciar esse homem real que habita no nosso interior, essa nossa imagem verdadeira. Então, meu muito obrigado e vamos praticar. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos sentar e assumir a posição de oração para nós fazermos a nossa meditação Shinsokan. E como eu havia falado na palestra,
Hoje nós faremos mais uma das meditações Shinsokan, mais uma das variações da meditação Shinsokan, que é a meditação Shinsokan de autorreverência. Ela consta, o seu roteiro, no livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, na página 108. Então, o que o livro fez foi exatamente pegar de forma sistemática o que está no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan. Então lá o professor Masaru Taniguchi explica essa meditação Shinsokan e eu simplesmente fiz aqui, peguei a adaptação que já a própria Associação dos Preletores já tinha feito de sistematizar, de botar o roteiro da meditação Shinsokan. Então nós colocamos aqui a meditação Shinsokan de autorreverência, está na página 108 do meu livro. Então, vamos lá, assumindo a posição de oração, pensamentos elevados, respiração vagarosa, sentimentos puros. Vamos agora nos autorreverenciar, vamos reverenciar o Deus que habita no nosso interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicha Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui, assim mesmo como é o mundo da imagem verdadeira. Obrigado a todas as coisas do universo. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos e contemplemos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Visualizemos mentalmente um mundo vasto, onde se estende o oceano de infinita sabedoria de Deus. Contemple com os olhos da mente que transcendem os carnais sua própria imagem nesse vasto oceano de infinita sabedoria de Deus e mentalizemos. Oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus. Do mesmo modo, mentalizemos, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita sabedoria 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 de Deus, é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. Assim, mentalizando, contemplemos os atributos de Deus que, em forma de luz, nos envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da imagem verdadeira, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Assim, mentalizando, inspiremos
lentamente o ar pelas narinas, com a sensação de que estamos inspirando a infinita força de Deus, que brilha resplandecentemente. Sem pensarmos que estamos apenas inspirando ar, visualizemos por trás das pálpebras uma intensa luz e inspiremos lentamente, sentindo que essa luz penetra em nós, da ponta dos dedos médios, preenchendo todo o corpo a partir do alto da cabeça. Visualizemos fixamente, com os olhos da mente, o aspecto em que a força vivificante de Deus penetra em nós, junto com o ar que inspiramos, a partir do alto da cabeça, preenchendo o rosto, a nuca, o peito, as costas, o abdômen, as nádegas, até chegar à ponta dos dedos dos pés. Então visualizemos esse aspecto fixamente. Enquanto inspiramos lenta e silenciosamente pelo nariz, mentalizemos: a vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Terminada a inspiração, pressionamos o ar para o baixo ventre e, mantendo a sensação de que o ar preenche o abdômen, mentalizemos: eu me reverencio, porque já sou a infinita sabedoria de Deus. Reverencie a si mesmo que está sentado neste lugar como um filho de Deus. Enquanto se mentaliza dessa forma, o ar vai se esvaindo espontaneamente. Voltamos a inspirar mentalizando: a vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Pressionando o ar para o baixo ventre, eu me reverencio porque já sou o infinito amor de Deus. Procedendo da mesma forma, mentalizemos os demais atributos. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. Agora continuemos a mentalizar em silêncio, visualizando exatamente essa cena da autorreverência, em que nós constatamos que nós somos filhos de Deus e que a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a riqueza, a alegria, a harmonia já estão no nosso interior.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Vamos visualizar a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado por mais uma noite juntos, estudando e aprofundando ainda mais esse tema tão maravilhoso, que é o amor próprio, a autorreverência. Isso é tão importante para todos nós. E o nosso dever de casa, antes que eu esqueça, não deixe de dar o like e compartilhar esse vídeo para que nós tenhamos mais e mais destaque e essa palestra possa ser assistida por mais e mais pessoas que precisam aprender sobre o amor próprio e manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira. Então, muito bem, nosso dever de casa vai ser, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan básica, que ela é importante, e nessa semana nós podemos fazer a meditação Shinsokan da autorreverência, quem quiser. Basta que ou utilize a meditação Shinsokan dessa palestra, ou utilize o meu livro também, tá bom? Pode utilizar meditação Shinsokan, ver e contemplar Deus. Lá tem exatamente todo o roteiro da prática da meditação Shinsokan da autorreverência. E a segunda é que nós vamos repetir várias vezes durante a semana a seguinte frase: eu sou um ou uma amado ou amada, filho ou filha de Deus. Eu sou um amado ou uma amada filha de Deus. Muito obrigado, que é o MO. E nós vamos repetir isso pelo menos umas 400 vezes por dia, para que nós possamos criar ainda mais a sensação de que nós somos realmente amados, envoltos na luz da sabedoria, do amor, da vida, da riqueza, da alegria e da harmonia de Deus. Então, eu sou um amado filho de Deus, eu sou uma amada filha de Deus. Muito obrigado, 400 vezes, mas a meditação Shinsokan, de preferência a da autorreverência. Vamos fazer a semana inteira a meditação Shinsokan da autorreverência. Ok? Meu muito obrigado, uma semana de luz e sinta-se feliz, porque você é um maravilhoso filho de Deus. Se ame, porque no seu interior habita a vida de Deus. Meu muito obrigado, feliz semana e até segunda que vem. Muito obrigado.